De onde vem a fórmula da combinação lá em análise combinatória, né? Esse C de NK é igual a N, K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Beleza? De onde que vem isso daqui? Para mim te falar de onde que vem essa fórmula, eu vou precisar falar de alguns conteúdos, beleza? Os conteúdos que eu vou precisar falar são esses aqui, ó. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, princípio aditivo, permutação, beleza? Arranjo e combinação. Então, a gente vai precisar passar por esses conteúdos aqui, pelo menos uma ideia do que eles sejam, para a gente entender o que é essa fórmula da combinação, tá? Então, falando do primeiro assunto, né, que é o princípio fundamental da contagem, qual é a ideia dela? Ela é uma maneira de descobrir quantas possibilidades existem, sem precisar listar todas elas, tá? Por exemplo, então se eu tenho 3 camisas e 2 calças, tá? Aqui nesse exemplo, eu tenho camisas azul, branca e preta, e as calças jeans e preta. Quantas combinações diferentes de roupa é possível montar, né? Com essa quantidade de camisas e essa quantidade de calças. Então, eu tenho para a camisa azul, eu tenho a combinação com a calça jeans e com a calça preta. Então, eu tenho duas combinações. Com a camisa branca, eu tenho a camisa branca com a calça jeans e a camisa branca com a calça preta. Então, me dá 3, 4 possibilidades. E com a camisa preta, eu posso fazer a combinação com a camisa preta e a calça jeans e a camisa preta e a calça preta. Beleza? Então, isso me dá o total aqui de 6 possibilidades com essa quantidade de camisas e essa quantidade de calças. E isso é a ideia do princípio fundamental da contagem, certo? Então, eu posso fazer a multiplicação dele de 3 vezes 2, e isso vai me dar 6. Então, são 3 camisas multiplicado por 2 calças, certo? Então, aqui é uma maneira da gente conseguir contabilizar quantas formas possíveis eu teria, né, se eu tivesse 3 camisas e 2 calças. E isso serve também, a ideia serve para os demais elementos. Aqui é a ideia básica, beleza? Então, conclusão. Se uma coisa pode acontecer de N maneiras, no nosso exemplo, por exemplo, pode ser as 3 camisas, né? Então, seriam 3 maneiras. E a outra pode acontecer de N maneiras, que seriam as 2 calças, ou seja, 2 maneiras. Então, as duas juntas podem acontecer de N vezes M maneiras. E isso é o princípio fundamental da contagem, tá? Essa é a ideia básica, é o intuito aqui da gente conseguir entender o que significa o princípio fundamental da contagem. Beleza? Então, partindo para o segundo princípio, que é o princípio multiplicativo, ele é basicamente a mesma coisa do princípio fundamental da contagem, só que tem mais a ver com a aplicação. Então, se a gente tiver uma quantidade muito grande de elementos e tudo mais, então a gente chama de princípio multiplicativo. Então, quantos números, aqui no exemplo 2, né? Quantos números com 2 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Para o primeiro dígito, que é o 1, eu posso formar com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 ou com 7, né? Então, eu formaria 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu formaria esses números aqui, certo? Então, para o primeiro número, eu já teria umas 6 possibilidades. Para o segundo número, né? Eu formaria 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6 e 2 com 7. Então, eu teria 21, 23, 24, 25, 26 e 27. Seriam as possibilidades de números que eu conseguiria formar com esses 2 algarismos distintos. Observação. Eu não faço 2 com 1, 2, né? Não tem um 2 com 2 aqui, porque ele pede algarismos distintos, certo? Então, por isso que eu não formo nem 1 com 1, porque ele também está pedindo algarismos distintos. Então, eu vou fazendo isso para cada um dos algarismos e até eu chegar no 7. Né? Eu vou fazendo com cada um deles e para cada número eu tenho 6 possibilidades. Tá vendo que aqui com 7 também eu não faço 7 com 7? Porque a gente está respeitando aqui o que a questão está pedindo, de que sejam algarismos distintos. Beleza? Então, nossa, mas aí são muitos números, são muitas possibilidades, e aí para fazer isso todas as vezes ficaria de forma cansativa. Por isso que a gente faz a multiplicação, né, de 7. Eu tenho 7 algarismos, que eu vou fazer do 1 até o 7 aqui, né? Mas para cada um eu tenho as 6 possibilidades. Beleza? Então, eu faço a multiplicação. 7 vezes 6
igual a 42 possibilidades. Fica muito mais fácil, né? Quando a gente faz isso. Então, o princípio multiplicativo é mais só para dizer que a gente consegue fazer isso com números maiores, com quantidade de elementos maiores. Tá? Então, o princípio multiplicativo é a aplicação prática, né, do princípio fundamental da contagem, e o princípio fundamental da contagem é mais a ideia e a definição, é o porquê. O porquê que a gente utiliza isso, é o como funciona, tá? Então, vamos lá. Para o próximo, a gente tem o princípio aditivo. Ele é um pouquinho diferente do princípio multiplicativo, porque envolve de uma maneira ou de outra maneira, certo? Então, um exemplo que a gente tem aqui do 3, imagine que para ir em algum lugar você tem as opções de ir com 10 carros ou 6 motos. Tem lá na garagem, né? Um exemplo de que tem 10 carros disponíveis e 6 motos disponíveis. Tem as duas coisas, né? Para você se deslocar para algum lugar, não tem como você ir escolher entre carro e moto ao mesmo tempo. Não tem como você ir nos dois ao mesmo tempo, né? Então, você só pode escolher um carro ou uma moto, beleza? E isso é o conceito do princípio aditivo. Então, quando a gente, dentro desse exemplo, a gente tem 10 possibilidades de carros, mais 6 possibilidades de moto, certo? Então, vem o mais, quando a gente, por isso que se chama princípio aditivo, a gente soma as possibilidades, já não é mais a multiplicação. Então, a gente tem 16 possibilidades nesse exemplo aqui, tá? Que ou você vai com o carro ou você vai com a moto, beleza? Então, conclusão. Se uma ação, ela pode acontecer de N maneiras, ou seja, a gente pode pegar aqui no exemplo, né? As N maneiras são as 10 possibilidades de carros. Então, são as 10 maneiras de ir de carro, né? E outra N maneiras, são as 6 maneiras de ir de moto, por exemplo. Então, pode acontecer, e não podem acontecer juntas, né? Então, N mais M maneiras de escolher uma delas. Então, há essa N mais M maneiras de escolher uma delas. Tá bom? Então, esse aqui é o conceito do princípio aditivo. É quando a gente ou escolhe uma coisa ou escolhe outra, tá? Beleza? Então, notação aqui só pra gente finalizar a ideia, né, de princípio aditivo e multiplicativo. Princípio multiplicativo, a gente junta as coisas. Então, eu vou usar a camisa e a calça. Né? Então, eu vou e multiplico essas duas coisas, certo? Agora, princípio aditivo. Eu vou de carro ou eu vou de moto. As coisas não acontecem juntas, então a gente soma, beleza? Princípio multiplicativo e multiplica. Princípio aditivo ou as coisas não acontecem juntas, soma, tá? Beleza? Então, partindo para o próximo, que é a permutação. A permutação, é quando você muda a ordem dos elementos. Quando você coloca, se você tem um elemento no primeiro lugar e um elemento no segundo lugar e você troca essas coisas, isso já é uma permutação. Então, é só mudar as coisas de lugar, você já está permutando elas, tá? Então, o exemplo 4 aqui a gente vai ler para a gente conseguir entender melhor o que significa isso. Então, imagine que um confeiteiro tem 3 bolos diferentes. Ele tem chocolate, morango e limão. Ele vai montar uma vitrine colocando todos os 3 bolos, mas em ordens diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode organizar os bolos na vitrine, né? Então, eu tenho 3 lugares na vitrine. Então, para o primeiro espaço ali da vitrine, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso colocar tanto chocolate, o morango ou o limão, certo? Aí eu coloco uma delas. Então, pro segundo, eu só vou ter 2 possibilidades, porque eu já coloquei no primeiro, né? E aí, quando eu coloco no segundo, agora me sobra só uma possibilidade. Então, eu tenho 3 possibilidades para o primeiro, 2 possibilidades para o segundo e uma possibilidade para o terceiro, tá? Então, o que a gente conta aqui? A gente multiplica essas permutações e isso me dá 6 possibilidades diferentes de permutar, né? De trocar de lugar esses bolos, né? De 6 formas diferentes que eu tenho ali. Então, quais seriam todas as formas diferentes? Eu listei todas elas, coloquei aqui, né? Então, são todas as possibilidades possíveis. Então, eu poderia colocar chocolate, morango, limão, chocolate, limão e morango, limão, chocolate, morango, né? Morango, limão e chocolate, tá? Então, essas aqui seriam as 6 formas possíveis, né?
de todas as permutações, seriam todas as permutações aqui de como eu poderia organizar esses 3 bolos. Então, isso significa permutação. E permutação, ele sempre vai, a ordem importa, viu? Muito, muito mesmo, a ordem importa. Então, se você mudou uma coisinha só de lugar, pronto, já é outra permutação, beleza? E todos os elementos estão envolvidos, todos. Então, todos os elementos do conjunto ali que você estiver trabalhando, se for permutação, todos eles estão envolvidos, tá? Nenhum fica de fora, beleza? É isso que determina e caracteriza o que é permutação, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Na permutação, a gente tem o conceito de fatorial. Fatorial porque a gente utiliza muito essa questão de calcular as quantidades possíveis, né? Sempre diminuindo o número, né? Sempre diminuindo menos um, multiplicando ali. Então, na permutação, utilizamos o fatorial, que é o ponto de exclamação, né? Então, no exemplo anterior, o cálculo ficaria 3 fatorial, 3 pontos de exclamação, né? 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Tá? E isso, toda vez que tiver uma coisa de permutação, vai envolver cálculo com fatorial. Tá? Por definição matemática, permutação simples de n elementos é todo o conjunto de ordenações possíveis desses n elementos distintos. E esse número de permutações é dado por P de n igual a n fatorial. Então, permutação sempre vai estar ali com algum número acompanhado de um fatorial, de um ponto de exclamação. Certo? Então, a fórmula sempre vai multiplicando os números em ordem decrescente até chegar no número 1. Então, isso aqui que a gente chama de fatorial. Beleza? Tá. Agora, depois de todos esses conceitos, a gente agora chega na fórmula do arranjo, né? O que significa o arranjo? Qual que é a ideia de arranjo, né? É quando você quer organizar alguns elementos de um conjunto, mas não todos. Lembra que lá na permutação eu falei, todos os elementos importam. Aqui no arranjo não precisa. Você pode escolher só alguns elementos ali do conjunto e fazer o arranjo deles, né? Fazer ali as possibilidades possíveis ali dentro do arranjo. Essa é a diferença para a permutação, tá? Então, exemplo 5, para a gente entender a questão do arranjo. Imagine uma corrida de kart com 5 competidores, mas o pódio só tem 3 lugares. De quantas maneiras diferentes as possibilidades são as possibilidades, né, de ocupação desse pódio. Então, para o primeiro lugar, eu teria 5 possibilidades, né, porque eu tenho 5 competidores. Então, algum deles chegariam em primeiro, beleza? Para o segundo lugar, como eu já teria o que chegou em primeiro, então sobraria só 4 competidores para ocupar o segundo lugar. E quando eu ocupo o primeiro e o segundo lugar, agora sobram 3 competidores para ser ocupado o terceiro lugar. Tá? Então, aqui a gente está falando de primeiro, segundo e terceiro lugar apenas. E quantas possibilidades teria ali para ocupar esses 3 lugares. Tá? Então, a gente faz a multiplicação, né? 5 vezes 4 vezes 3. Então, me daria 3 possibilidades de colocar os competidores ali em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? E pela fórmula do arranjo, se a gente aplicasse, né, ela, seria dessa forma. Eu faria o A53, né? A fórmula do arranjo é esse padrão aqui, voltando, né, falando da fórmula do arranjo, é o ANP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. E colocando aqui no exemplo, a gente teria A5 de 3 é igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Beleza? Então, fazendo as contas, a gente teria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido 5 menos 3 dá quanto? 5 menos 3 dá 2. Então, ficaria 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Tá? Então, a gente corta ali, né? Simplifica ali a conta, né? Corta 2 vezes 1 e corta 2 vezes 1 embaixo. E aí sobraria o que a gente tinha feito ali em cima, né? De 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Ah, mas por que a gente não faz e multiplica direto, né? A fórmula do arranjo ela é utilizada justamente quando temos muitos elementos, né? Então, isso simplifica e a gente consegue fazer a conta de forma mais rápida, certo? Então, aqui, ó,
a gente conseguiu ver dos dois jeitos, né, que existem 60 possibilidades de ocupação do pódio para os 3 primeiros lugares, tá? Então, dentro dessa fórmula do arranjo, a gente coloca esse n menos p fatorial para a gente tirar ali o que sobrou, tá? Dentro da fórmula do arranjo. O que sobrou? Sobraram 2 competidores, né? Se a gente está falando só dos 3 primeiros lugares e tem 5 competidores, sobrou 2, certo? Então, esse n menos p é sobre a quantidade que sobrou. Então, quando fazemos o cálculo, estamos tirando a parte que sobrou e fazendo a permutação apenas entre os 3 lugares do pódio, tá? Então, é por isso que a gente coloca esse n menos p fatorial ali embaixo, pra gente... É uma forma de contar o que sobrou e a gente tirar, né? Quando a gente divide, a gente está retirando essa parte que sobrou, tá? Então, quando a gente fez aqui o 5 fatorial dividido por 5 menos 3, né? A gente viu aqui que a gente tirou o 2 e os 2 competidores, né? Que é justamente o que está dando embaixo ali na conta. 2 vezes 2, né? 2 vezes 1, desculpa. O 5 menos 3 a gente está tirando os 5 candidatos menos os 3 que foram para o pódio, tá? Beleza? Então, 5 menos 3 é igual a 2 competidores. Sobraram 2 competidores. Combinação. Agora aqui a gente vai chegar mesmo como que seria feito a fórmula da combinação. A combinação acontece quando você escolhe alguns elementos de um grupo maior e a ordem não importa, não interessa. Se você colocou um elemento no primeiro lugar e um outro elemento no segundo lugar e você troca, eles vão ser a mesma coisa. Então, não vai importar. Combinação é isso que é a diferença entre combinação e arranjo. Arranjo, ordem importa. Combinação não importa. Ordem não importa, tá? Então, vamos lá. Exemplo 6. Imagine que você tem 5 amigos. Ana, Bruno, Carla, Davi e Eva. E você quer formar um grupo com 2 pessoas para fazer trabalho, né? Um grupo de 2 pessoas. Quantas possibilidades seriam aqui, né? A gente teria essas possibilidades, ó. Ana e Bruno, Ana e Carla, Ana e Davi, Ana e Eva, Bruno e Carla, Bruno e Davi, Bruno e Eva, Carla e Davi, Carla e Eva, Davi e Eva, né? Essas possibilidades aqui que a gente teria ali de combinação de grupos, tá? Então, aqui é possível observar que Ana e Bruno, por exemplo, é a mesma coisa que Bruno e Ana, né? Como eu já tinha falado antes, a combinação, a ordem não importa, então seria isso mesmo. É aqui que podemos utilizar a fórmula da combinação, tá? A tão famosa fórmulazinha que a gente colocou ali no começo, né? Aqui eu coloquei o P, mas assim, no começo eu tinha colocado K, né, e tal, mas aqui não vai influenciar tanto, tá? Continuando. Aí, dentro dessa fórmula aqui, a gente vai fazer a conta. Não eram 5 amigos e eu quero formar grupos ali que tenham 2 pessoas? Então, aplicando, né, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, multiplicado por 5 menos 2 fatorial. Isso vai me dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 aqui, né? Vai dar 3, então fica 3 fatorial. Continuando a conta, aí a gente expandiu, né? Pegou o fatorial e expandiu. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, e que multiplica 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, a gente consegue perceber que o 3 vezes 2 vezes 1 a gente consegue simplificar aqui, né? E vai sobrar 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. Então, vai me sobrar 20 dividido por 2, que é igual a 10 possibilidades ali de grupos de 2 pessoas, beleza? Então, o porquê dessa fórmula agora é a parte final que a gente vai fazer agora. Por que agora, né? Que a gente viu que funciona, né? E aplica ali, e a combinação, a ordem não vai importar mesmo, tá? Então, quando a ordem importa, nós utilizamos a fórmula do arranjo, como eu tinha falado, né? Porém, na combinação, a ordem não importa. Então, precisamos dividir pelo número de formas diferentes de organizar o mesmo grupo, tá? Então, eu divido ali, quando eu tenho um mesmo grupo, né, e ele pode ser rearranjado de mais de uma vez,
Então ele está se repetindo. Então eu vou formar essa repetição em uma só. Então é como se eu juntasse e formasse uma só, para a gente não ter que contar coisas desnecessárias. Tá? Então eu pego aqui o CNP é igual ao arranjo. Então eu pego a mesma formulazinha ali do arranjo e divido pela quantidade de repetições, que é para mim tirar essas repetições da combinação. Tá? Então eu pego o A de NP dividido por P fatorial. Que são a quantidade de repetições que eu tenho ali. O ANP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial, dividido por P fatorial, da questão das repetições. Tá? Então, exemplo. Se eu faço aqui a combinação do 5 e 3, né? Eu coloco dentro da formulazinha do arranjo o 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, e divido por 3 fatorial, né? Eu estou só ali substituindo os números dentro da formulazinha ali que a gente conseguiu colocar, do arranjo dividido pelo P fatorial, que seriam as repetições. Desenvolvendo, a gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, né? Que é o 5 menos 3, 2 vezes 1, e dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Então, a gente simplifica ali de novo, né? Então, aí a gente vai chegar no 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente tem 60 possibilidades ali, que é o 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, dividido por 6, que é igual a 10. Tá? Então, esse aqui é o cálculo aqui do exemplo que a gente colocou, e é pra gente entender de onde que vem. Fórmula do arranjo dividido pelo número de repetições ali que a gente teria, tá? Pra gente tirar essas repetições. Então, aqui dentro do 3 fatorial, né, o 6 fatorial ali, que a gente conseguiu fazer a conta, esse número de repetições é exatamente o que está aqui, ó. Se a gente fizesse o grupo ali, né, com três membros, né, a gente teria esse daqui, ó, Ana, Bruno e Carla, né, Ana, Carla e Bruno, Bruno, Ana e Carla. Você concorda comigo que é a mesma coisa? É o mesmo grupo, só que com 6 permutações diferentes, né? Então, por isso que essa parte de baixo é a quantidade de repetições, certo? E aí, como são 6 repetições, né? Ele tira essas 6 repetições para cada combinaçãozinha ali que a gente tem, para cada, né? Aí a gente junta isso e forma forma uma única combinação. Por isso que ele consegue fazer esse cálculo, né? Por isso que a gente chega nesse cálculo aí da combinação, tá? Então, lá em cima, continuando a conta algébrica, né? Aqui em cima, continuando a conta algébrica, aí a gente faz o n fatorial dividido por n menos p fatorial, né? O p fatorial que tá aqui é como se ele tivesse dividido por 1. Tá? Então, a gente pega a primeira divisão e multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai me dar esse daqui, multiplicado por 1 sobre P fatorial, que vai chegar realmente no cálculo ali da combinação, que é o que a gente conhece, né? Que é o Cn de P é igual a N fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Então, aqui a gente finaliza e chega na conclusão de como foi que chegou nessa fórmula aí da combinação, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por verem o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida vocês podem também comentar. Enfim, aí as suas dúvidas estarei à disposição, tá? Muito obrigada e até a próxima.